Segurança Eletrônica. Boa noite. O coronavírus já matou 6 pessoas em Belo Horizonte. São quase 300 casos confirmados. O prefeito Alexandre Calil quer reduzir ainda mais a circulação de pessoas na capital. E no início da tarde o prefeito tuitou: é muito sério. Todos os estabelecimentos não essenciais estarão fechados por decreto amanhã. Quem não está entre os serviços essenciais não deve ir trabalhar. O prefeito Alexandre Calil, horas depois, assinou o decreto que suspende por tempo indeterminado o alvará de localização e funcionamento das atividades comerciais do município. A nova regra entra em vigor amanhã. O decreto estabelece que estão autorizados a funcionar supermercados, hipermercados, padarias, farmácias, sacolões, mercearias, hortifrutis, armazéns, açougues, postos de combustível, laboratórios, clínicas, hospitais, óticas, lojas de material de construção civil, agências bancárias, correios e lotéricas, incluindo as que funcionam em shoppings, centros comerciais e galerias, desde que adotando as medidas de segurança. A Guarda Municipal está autorizada pelo decreto, recolher o alvará de localização dos funcionamentos infratores. E a repórter Larissa Pimenta foi às ruas agora à tarde em BH para registrar quem e por que não está ficando em casa. Filas enormes para comprar ovos de Páscoa em promoção, numa das poucas lojas abertas no coração de Belo Horizonte. Mas será que vale a pena arriscar sua saúde? A Páscoa está chegando, aí estão querendo presentear umas crianças, aí acabou que a gente veio, né? Você não acha perigoso, não? É perigoso, né? Mas a gente arrisca. Medo tenho, né? Mas enfrentar a fila. Nem imaginei que tivesse também desse tamanho, eu vim com ela. Isso é um absurdo, eles tinham que deixar os idosos entrar, porque idosos é minoria aqui, ó. A senhora está de máscara, está mais protegida, mas mesmo assim a senhora acha que vale a pena correr o risco para enfrentar a fila? Pior é isso, é que eu tenho que ver, eu vou lá agora para ver se é o produto que eu quero comprar aí. Se não tiver um gel dental, se tiver eu vou embora. Na região da Pampulha, encontramos em uma das principais avenidas do bairro Alípio de Melo várias lojas de roupa funcionando normalmente, itens que não são considerados essenciais. Agora nossa equipe veio até a região do Barreiro. Nós estamos na Avenida Sinfrônio Brochado e mais um flagrante de aglomerações. Essa farmácia também recebe pagamentos de boletos. E olha só a aglomeração na fila. Na mesma região, encontramos alguns comércios com aglomeração de pessoas em filas. No bairro Cabana, região oeste da capital, parece que estamos em outra cidade, comércios abertos. E as pessoas circulam como se não estivessem enfrentando um momento de isolamento. Dentro da cidade e fora também, o anel rodoviário de Belo Horizonte está completamente lotado em tempos de isolamento por causa do coronavírus. Acompanhe comigo as imagens gravadas pelo nosso telespectador José Aparecido Ribeiro. Olha aqui. Hoje é dia 8 de abril de 2020. São 14 horas. Isso aqui é imagens do anel rodoviário de Belo Horizonte. Para quem acha que tem quarentena ainda, né, tá enganado. O povo deixou a quarentena e já voltou para a luta, que é onde todo mundo precisa ir sobreviver e ganhar o pão. Tá aí, ó. Acabou a quarentena. Ônibus vindos de cidades com isolamento flexibilizado não estão realmente entrando na capital. A Guarda Civil, Militar e a BH Trans começaram hoje o bloqueio. A BH Trans montou o posto de fiscalização na Avenida Antônio Carlos, próximo ali à entrada do bairro São Francisco. Você está vendo aí o ônibus que veio de Caratinga. Estava com 29 passageiros. Ele é abordado por integrantes da Guarda Municipal, do Batalhão de Trânsito e também da BH Trans. Esse é o momento em que o ônibus é parado, logo embaixo do viaduto São Francisco, veja aí, foi feito esse bloqueio, exatamente por onde entram ônibus de cidades como Caratinga, onde está flexibilizado. Como eu disse, então, 29 passageiros estão aguardando esse diálogo aí, que deu no quê? No retorno do ônibus para o Vale do Rio Doce. Meia volta.
esse ônibus não pôde entrar na capital porque vem de Caratinga, onde o isolamento social tem sido também interrompido. A operação é realizada a partir de hoje por tempo indeterminado por BHTrans, Guarda Municipal e Batalhão de Trânsito, cumpre o decreto assinado pelo prefeito ontem que proíbe a circulação em Belo Horizonte de ônibus intermunicipais vindos de municípios onde as medidas de isolamento estão interrompidas. E aqui no mapa estão os dados do coronavírus em Minas Gerais. Até hoje, nós vamos registrar 14 mortes vítimas da Covid-19. 97 mortes estão em investigação. 6 pessoas que foram a óbito são de Belo Horizonte, 2 de Uberlândia. Uma morte ocorreu nas cidades de Pouso Alegre, também de Montes Claros, de Mariana, Ouro Fino, Varginha e Paraisópolis. Até agora, no estado, foram confirmados 614 casos, 15 a mais do que registrados ontem. Os casos em investigação, você confere, subiram para 51.640. Todas as regiões de Minas Gerais já têm casos confirmados, 71 cidades. E as cidades com maior número, você confere aí, ó. Belo Horizonte com 293 casos, Juiz de Fora com 46, Uberlândia 37, Nova Lima também 37. Houve um óbito nessa madrugada em Juiz de Fora do professor de engenharia José Luiz Rezende Pereira, também ex-reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, acontecido nessa madrugada. Foi em decorrência da Covid-19, mas só amanhã esse óbito deverá ser incluído no informe da Secretaria Estadual de Saúde. E para quem acha que o isolamento é bobagem, veja, em Coronel Fabriciano, no sábado passado, um homem de 27 anos deu uma festa para 20 pessoas. E ele está sendo investigado pela Polícia Civil porque teria desobedecido a ordem médica de isolamento social, mesmo sabendo que está doente. Este homem pode ter infectado vários convidados. Alguns já estariam apresentando sintomas suspeitos do novo coronavírus. Por outro lado, em Santa Luzia estão sendo tomados alguns cuidados. Confere aqui comigo, ó. Atenção, luzienses! O coronavírus não... De Santa Luzia, aqui na região metropolitana de BH, começou hoje a medir a temperatura das pessoas em filas de bancos e casas lotéricas. E carros de som, você está ouvindo aí ao fundo, estão pedindo respeito à distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas. Técnicos da saúde irão medir a temperatura de todos na fila. Quem estiver com temperatura acima de 36,5 graus deve procurar o serviço médico rapidamente. O prefeito de Santa Luzia, Cristiano Xavier, está estudando formas de multar bancos ou lotéricas que não fornecerem máscaras e higienização para os usuários. Até hoje, felizmente, a Secretaria de Estado da Saúde registra apenas um caso confirmado da Covid-19 em Santa Luzia. Em entrevista exclusiva a Stane Guzmán, do Alterosa Alerta, o governador Romeu Zema fala do combate ao coronavírus em Minas Gerais. Nós estamos administrando muito bem a curva de crescimento de casos. Minas Gerais, se comparado com outros estados, muitos que têm uma fração da nossa população, estão muito adiante em número de infectados e também de óbitos. Então, Minas Gerais tomou medidas num estágio inicial da pandemia e com isso a evolução foi menor. E nós estamos tomando todas essas medidas corretivas caso o pior venha a acontecer. De acordo com a curva atual, o que nós temos será suficiente. Mas ninguém sabe se essa curva vai continuar crescendo lentamente ou se de repente pode ter algo que nos surpreenda. Os hospitais regionais, eles têm praticamente concluído a instalação de alvenaria, as paredes. Você precisa passar ali tubos de oxigênio, de vácuo, uma série de outros para poder colocar uma UTI ou um leito em operação. O que nós estamos privilegiando é muito mais rápido e também mais barato.
Nós mapeamos hospitais em todo o estado que têm leitos ociosos ou alas desativadas, onde toda essa tubulação, essa infraestrutura já está pronta. Esses 1.800 testes acontecerão já no início da próxima semana. Então, nós vamos aumentar. Ele tem de mudar a estrutura, treinar pessoal, etc. Mas nós vamos ficar com a capacidade de testes aqui que talvez seja igual, equivalente a São Paulo, que é um estado que tem mais do dobro da população. Esse mês eu gostaria muito de ter feito como nos meses anteriores. Tem formado para o funcionalismo a data, a previsão de pagamento. Mas a receita do Estado está totalmente oscilante e imprevisível e menor. E eu não quero assumir uma data se eu não posso. Então, tenho pedido para o funcionário público, aguardem. Esse é o motivo. Não tenho o que esconder. Se tivesse dinheiro entrando, eu iria pagar. Mas como não está entrando, eu vou precisar de mais alguns dias para ver qual que vai ser a viabilidade da data. Vai depender muito, como eu disse, da curva. E quando nós observarmos que a curva começou a descer, seria o momento. Isso pode acontecer talvez em 30 dias, em 60 dias. Eu suponho que não passa de 60 dias e não será antes de 30, uma mera previsão. Assim que a curva atingir essa inflexão, nós vamos priorizar a volta de atividades que não têm grande aglomeração. Casas de show, estádios de futebol, salas de cinema, escolas onde ficam 500 mil pessoas, nós vamos deixar isso para uma segunda etapa, caso contrário a curva volta a dar uma inflexão para cima novamente. Nós temos sido um estado que tem dado exemplo para o Brasil. Temos tido um número de casos muito inferior proporcionalmente a outros estados. Isso mostra que nós somos, sim, um povo comprometido. O que eu peço ao mineiro é exatamente isso, que seja solidário nesse momento que é tão difícil para todos. Se alguém tem condição de ajudar o vizinho que está passando por necessidade, que ajude, nós precisamos dessa solidariedade nesse instante, que muitos perderam a fonte de renda que tinha e acabam, às vezes, enfrentando problema até para colocar algum mantimento na despensa. Isso é o que eu peço ao povo mineiro. Muito obrigado, governador Romeu Zema. Pois bem, e aquelas viagens, hein? Aquelas viagens às cidades históricas de Minas, sempre gostosas, estão adiadas pela pandemia. Este empresário é dono de um hotel em Ouro Preto e teve que fazer um novo esquema para atender os clientes que já haviam pago pela estadia. Boa parte das reservas foram remarcadas para um período a partir de julho. Aquelas pessoas que não tinham uma data certa para virem, mas já tinham feito pré-pagamento, aceitaram cartas de créditos que serão utilizadas aí num período de 1 ano. Segundo a Secretaria de Turismo de Sabará, passariam por aqui nesta semana cerca de 6.000 turistas. A expectativa dos comerciantes era boa, mas com o decreto do isolamento, a realidade é outra. Sueli foi obrigada a fechar as portas do comércio de artesanatos dela. Em 7 anos, a empresária nunca passou por nada parecido. Vai ser um período bem difícil para a gente. Tem os encargos, né? Então, assim, a gente tem um fundo de reserva. Então, assim, esse fundo vai acabar uma hora. Esse empresário do ramo de turismo em cidades históricas conta que todas as viagens em abril foram canceladas. Todos os cancelamentos que nós tivemos foi só março e abril. Nenhum para maio. Maio, a agenda que foi criada, ela pode crescer, mas não teve nenhuma diminuição até agora, nenhum cancelamento. A Semana Santa é um dos melhores momentos do turismo nas cidades históricas. Estamos sendo afetados no nosso turismo, na nossa economia. Eu trago também uma mensagem de fé e esperança de que isso tudo vai passar e que nós vamos, ano que vem, comemorar a Semana Santa com toda a beleza que ela representa para as cidades históricas e para o povo de Minas Gerais. Vamos sim, com certeza. Daqui a pouco o Jornal da Alterosa volta com informações sobre a investigação da cerveja contaminada. E ainda hoje você vai ver mineiro curado. Polícia Civil descarta uma hipótese para contaminação na cerveja Baker. Sabotagem ou negligência?
Depois de 3 meses, a investigação se aproxima da fase final. E o repórter Vitor Moreira traz as informações. Na coletiva, o delegado Flávio Grossi disse que está descartada a possibilidade de sabotagem na empresa BAC. Agora a polícia continua a investigação para saber se houve negligência por parte da empresa. Nós não evoluímos com essa linha de sabotagem, ela já foi retirada. A negligência é uma das linhas que está sendo investigada. Nós temos 9 vítimas que vieram a falecer. Dessas 9, 5 são necropsias diretas, ou seja, no corpo. Dessas 5, 4 já estão positivos para contaminação e uma ainda em andamento. Das 4 restantes, elas serão indiretas. Só explicando, as análises indiretas são aquelas análises através de documentos dos pacientes. Flávio Grossi disse que as investigações não pararam em momento algum e que, em caso afirmativo de responsabilidade da empresa, os sócios serão responsabilizados e julgados de acordo com a lei. Obrigado, Vitor. Lembrando que, além das 9 que morreram, 42 pessoas tiveram confirmação de contaminação pela cerveja. Agradecendo a você que está acompanhando o Jornal da Alterosa pelo YouTube. Olha, comportamento, atitude, alimentação, o emocional. É bom cuidar de tudo isso nesses tempos de isolamento, né? Então, fique ligado nesse convite agora da minha amiga Isabel Guimarães. Logo depois do Jornal da Alterosa, você descansa um pouquinho e já me acompanha numa live pelo Portal UAI, @Portal UAI, é isso, no Instagram. A gente vai falar, eu juntamente com uma professora de yoga, psicoterapeuta, a gente vai falar sobre alimentação adequada nesses dias tão complicados aí de isolamento e também sobre algumas normazinhas, algumas regrinhas básicas de conduta que podem te ajudar nesse processo aí de isolamento e nesse processo do medo, né? Como é que você vai enfrentar o seu medo? A gente tem umas dicas para você, viu? Então acompanha a gente no Instagram do Portal UAI, logo depois do Jornal da Alterosa, 8 da noite, eu tô te esperando, viu? Um beijo e até lá! Até lá, Bel. Então, todo mundo no Portal UAI para essas dicas bacanas. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma pesquisa importante. Coronavírus na Grande BH, como está reagindo a população. E ainda nessa edição, o mineiro que se cura da Covid-19 na Espanha. O Brasil vive. O sentimento da população da capital e região metropolitana diante da pandemia do coronavírus. A renda familiar. Quanto tempo mais aceitamos ficar isolados? As respostas estão no termômetro da crise Covid-19. Saiba mais sobre esta pesquisa do Instituto Olhar. O objetivo dessa pesquisa foi monitorar a opinião pública da região metropolitana de BH em relação à crise do coronavírus. O Instituto Olhar fez 4 frentes, gente. O isolamento social, o medo da contaminação, como as pessoas estão vendo as atuações dos governos federal, estadual e municipais, e também o impacto que essa crise tem na economia. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de abril. Foram ouvidos 795 entrevistados e eles avaliaram os quesitos com nota de 0 a 10. 0 a 10 pontos, tá, gente? A pesquisa apontou um forte comprometimento em relação ao isolamento social, ainda bem, com 8,6. As mulheres apresentam mais preocupação, 8 pontos. Os mais velhos, gente, no grupo de risco, ficaram com o índice mais baixo, 7,2. Sobre a avaliação do governo, o federal teve o pior índice, 5,5 pontos. Já a atuação dos governos estadual, 6,3, e municipais, 7,4, são os melhores avaliados. Chama a atenção o alto índice de aprovação de Alexandre Calil, 7,8 pontos, contra 6,3 das demais prefeituras da região metropolitana. A preocupação econômica tem o índice mais elevado, 9,1 pontos. É com você, Léo.
Ok, Vitor. As pessoas topam ficar mais umas 9 semanas em isolamento, tanto que estão aprovando essas medidas. E a gente vai terminar o Jornal da Alterosa com uma ótima notícia. A imagem da esperança, da humanidade diante do desafio do coronavírus. A felicidade de quem se curou. O engenheiro mineiro Humberto Rezende, de 50 anos, deixou o hospital em Madrid. Foram 3 semanas internados com a Covid-19. Ele mora em Madrid com a esposa e 2 filhos há 2 anos. E foi aí saudado por profissionais de saúde do hospital da Espanha porque se curou da Covid-19. Boa noite a todos. Fiquem em casa. Vai passar.